Meus queridos, a paz do Senhor Jesus Cristo, louvamos a Deus mais uma vez pelo privilégio que Ele nos concede de podermos compartilhar uma palavra da parte do nosso Deus e também crescermos na graça e no conhecimento. Meus queridos, a carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 5, é a segunda carta do apóstolo Paulo, capítulo de número 5, e nós queremos ler um verso da palavra do nosso Deus, que está inserido no versículo de número 17. Está escrito assim na palavra do nosso Deus. 5:17. Quem está unido a Cristo, ou melhor dizendo, quem está unido com Cristo, é uma nova pessoa. Acabou-se o que era velho e já chegou o que é novo. Eu li esse versículo na linguagem de hoje. Já na linguagem corrigida está escrito assim: e se alguém, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Eu escolhi essa linguagem de hoje porque ela deixa uma clareza melhor de compreensão. Vou recapitular o versículo que nós acabamos de ler. Quem está unido com Cristo é uma nova pessoa, ou uma nova criatura. Acabou-se o que era velho e já chegou o que é novo. Então, é como Paulo afirma, as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Porque Paulo, ele resolveu ensinar os crentes de Coríntio através desta palavra. O que Paulo queria passar? Paulo queria deixar claro que o novo nascimento na vida do cristão é uma necessidade e é uma realidade. Ninguém pode dizer que está em Cristo e viver as velhas práticas do passado. Vamos usar uma linguagem bastante simples e bastante positiva. A pessoa que está em Cristo, ela não pode mais viver na mentira. Ela não pode mais permanecer nos erros. Ela não pode mais permanecer nas práticas pecaminosas. Porque se ela viver dessa forma, ela não está em Cristo. Entenda e compreenda o que a palavra nos ensina. Quem está unido com Cristo é uma nova pessoa. Você se lembra daquele diálogo que Nicodemos teve com Jesus? Nicodemos, como um homem conhecedor da lei e entendedor da lei, ele compreendia que as ações que Jesus praticava falava em tom alto e claro que Jesus era um mestre enviado da parte de Deus. Porque Jesus era diferente. As ações que Jesus praticava era diferente e chamava a atenção. E chamou tanto a atenção de Nicodemos que ele resolveu ir aonde estava Jesus e dizer a Jesus: nós bem sabemos, Jesus, que tu és mestre vindo de Deus, porque ninguém faz o que o Senhor faz se Deus não for contigo, ou se Deus não for com ele. E a resposta de Jesus foi: em verdade eu te digo, Nicodemos, que aquele que não nascer de novo
não pode ver o reino de Deus. Então, meus amados, o novo nascimento está entrelaçado à vida que o homem começa a viver após reconhecer Jesus como Salvador do seu viver. É interessante nós observarmos que quando Paulo ele fala esta verdade aos crentes de Corinto, Paulo fala com uma única intenção, é que eles testemunhem que eles estão vivendo em uma novidade de vida. O novo nascimento não é um mérito do homem. Paulo, quando escreve aos Efésios, ou aos Éfesos, capítulo de número 2 e verso de número 8, Paulo diz assim, pela graça sois salvo. Isso não vem de vós, é dom de Deus. E no versículo de número 9 ele diz assim, não vem das obras para que ninguém se glorie. Então, um novo nascimento, não há ação do homem em promovê-la em sua vida. O novo nascimento é uma ação diretamente do Espírito Santo na vida do ser humano. É por isso que quando há aquele diálogo com Jesus e Nicodemos, Jesus deixa bem claro, quando ele diz essa verdade a Nicodemos no capítulo de número 3 e o versículo de número 6. Quem nasce de pais humano é um ser de natureza humana. Quem nasce do Espírito é um ser de natureza espiritual. Aí o verso de número 7, Jesus diz assim, por isso não fiquem admirados, porque eu disse que todos vocês precisam nascer de novo. Queridos, o novo nascimento, ele produz na vida do ser humano a dignidade que ele havia perdido por causa das ações pecaminosas em sua vida. É por isso que dificilmente o homem ele é recuperado na sociedade quando ele tem uma vida leviana, uma vida de mau caratismo, uma vida que despreze as suas ações e as suas condutas. Somente o Evangelho de Jesus Cristo produz na vida do ser humano a oportunidade dele voltar ao convívio de uma forma pura, de uma forma simples e de uma forma positiva na sociedade. O Evangelho de Jesus Cristo, quando ele entra na vida do ser humano, ele entra como uma transformação. É por isso que quando Paulo escreve aos Romanos, capítulo de número 1 e o verso de número 16, Paulo diz assim, eu não me envergonho do Evangelho de Jesus Cristo, pois é o poder de Deus e salvação para todo aquele que crê. E este poder, irmãos, ele não é manifestado somente na forma visível. Ele é demonstrado na forma invisível. De que forma? O Evangelho de Jesus Cristo, ele transforma o homem de dentro, o homem interior, para fora, para o homem exterior. A diferença da religiosidade para o novo nascimento é que a religiosidade tenta demonstrar artificialmente que o homem ele
ama que o homem ele consegue viver no meio da sociedade. Já o novo nascimento, ele produz na vida do ser humano há condições dele viver como uma nova criatura. A religiosidade tenta passar isso. E o novo nascimento, ele evidencia isto na vida do homem. É por isso que quando o homem se encontra com Jesus, tem N exemplos nas Escrituras Sagradas. Tem o exemplo de Zaqueu, tem o exemplo daquele endemoniado de Gadara, tem o exemplo do filho pródigo, que quando reconhece que ele necessita de uma oportunidade, ele vai aos pés de Jesus. Zaqueu subiu em cima de uma árvore. O endemoniado gadareno estava em um cemitério. O cego Bartimeu estava na beira da estrada. Mas todos eles provaram do novo nascimento. E quando alguém prova do novo nascimento, queridos, eles não têm como permanecer da mesma forma. Por quê? Porque o novo nascimento produz na vida do homem frutos dignos de arrependimento. É por isso que quem furtava não furta mais. Quem mentia não pratica mais a mentira. Quem era prostituto não pode se prostituir mais. O homem que nasceu de novo, ele tem o privilégio de estar com o seu Criador. É por isso que quando nós compreendemos essa grande verdade, nós entendemos que não adianta uma pessoa ser boa, ser um bom pai de família, ser um bom filho, ser uma boa mãe, um bom esposo. Isso não dá mérito para um novo nascimento. Você pode ter essas qualidades, mas a única coisa que promove o novo nascimento é quando o homem reconhece Jesus. É por isso que quando João escreve capítulo 1, versículo 12, João deixa escrito assim: e todos quantos o receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus. E João deixa bastante claro quando ele diz essa verdade no versículo de número 13. E eles não se tornaram filhos de Deus pelos meios naturais. Isto é, não nasceram como nascem os filhos de um pai humano. O próprio Deus é quem se fez o pai deles. É através da fé em Jesus Cristo que o homem tem esse privilégio. E hoje, meus queridos, há uma grande necessidade. O Evangelho de Jesus Cristo tem sido atingido através de pessoas que se dizem nascer de novo. Mas as ações, as práticas e os feitios desses têm deixado o Evangelho ser escarnecido. Então é dever meu, é dever seu, testemunhar neste mundo que você nasceu de novo. É por isso que Paulo, quando escreve aos Romanos, capítulo de número 12, e o verso de número 2, Paulo diz assim: e não vos conformeis com este mundo,
mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. A boa e perfeita e agradável vontade de Deus é que você testemunhe a este mundo que está morto no maligno, que você é uma nova criatura. É por isso que as suas ações faz com que o mundo reprove as suas atitudes. Ei, deixa eu lhe dizer uma coisa para nós encerrarmos. Quando você faz algo errado, você que é cristão, você que é conhecido na sua sociedade como cristão, e você faz algo da mesma índole daquele que não é crente, aquelas mesmas pessoas que lhe criticam por ser crente, são as mesmas pessoas que vão rejeitar a sua ação, dizendo: mas você não é crente? Você não pode praticar o que eu pratico. Você não pode viver da forma que eu vivo. Você tem que dar testemunho que você é uma nova criatura. Receba esse conselho. Quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Que Deus em Cristo nos ajude. Que Deus em Cristo nos abençoe. E que eu e você possa testemunhar nesta sociedade. Que nós possamos testemunhar a este mundo que nós conhecemos Jesus. Que nós estamos em Cristo. Que nós vivemos em Cristo. E que Cristo vem buscar a sua igreja. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família e seja enriquecido da parte de Deus através desta palavra, em nome do Senhor Jesus. Você que ainda não se inscreveu em nosso canal, vai lá, se inscreva, né? Deixe lá o seu comentário, o que é necessário a gente trazermos, né, como palavra no dia de hoje para o nosso crescimento espiritual. Você tem a liberdade de nos incentivar através do seu comentário, tá certo? Se inscreva lá no nosso canal e o nome de Jesus seja glorificado em sua vida. Que Deus em Cristo continue nos abençoando.